Senta que lá vem história. Um programa com histórias reais para inspirar você. E o meu convidado de hoje nasceu em Suzano, porém é mais mineiro do que paulista. Estudou em um colégio naval e hoje é responsável por levar Franca ao mundo todo. Seja muito bem-vindo, Rodrigo Carvalho. Olha, Fabiola, até arrepiei, olha, sério. Nossa, essa determinação de falar que eu sou mais mineiro do que paulista, eu só nasci no estado de São Paulo, mas nós estamos aqui em Franca, né? Que pensa bem, essa cidade ela é muito mineira, né? Amo demais essa cidade, né? E antes de tudo é um prazer estar aqui, sentado, que lá vem história, e poder contar um pouquinho da minha trajetória, né? Sobre a minha história para vocês aí que estão ouvindo, né? E vai ser um prazer dividir isso com vocês. Eu estou muito feliz por receber você hoje. Gente, o Rodrigo ele tem uma história muito bacana. Eu já estava sabendo sobre a história dele, a gente tem uma conhecida em comum que é a Mona Lisa, e ela fala muito bem dele, de toda a história dele, e eu já estava curiosa, então fiquei feliz demais por você ter aceitado esse convite. Muito obrigada de coração, viu, Rodrigo? Eu que agradeço, isso é muito bom. E vamos lá contar essa história, porque eu sei que ele tem coisas incríveis para contar pra gente. Ele já me deu um pequeno spoiler da vida dele, mas, gente, é a história que não acaba mais. Rodrigo, eu sempre digo que toda história tem um bom começo. E é bem na infância da gente, onde as coisas principais acontecem. Então eu quero que você conte pra gente um pouquinho da sua infância. Como é que foi a infância do Rodrigo? Quem era o Rodrigo criança? Bom, Fabiola, assim, ó, vou tentar resumir de uma forma bem rápida o começo, porque dá para escrever um livro aí, é bastante coisa, né? Mas já vamos falando já da minha mãe, né? Vou começar ali com o meu pai, ele trabalhava na Suzano, né, de papéis, na empresa de papéis, Suzano, e um belo dia veio vender papel aqui em Franca, papel fotográfico, e conheceu minha mãe. Minha mãe era de Menor, minha mãe estudava ali no Homero Alves. Ela era daqui de Franca. Daqui de Franca, minha mãe é francana. E aí minha mãe estudava no Homero Pacheco Alves, meu pai olhou aquele olhinho verde da minha mãe, assim, que ele chamava de azeitona, se encantou pela minha mãe. E naquela época, né, meu pai era de maior, minha mãe de menor, e meus avós eram muito rígidos, né? E o que aconteceu? Meu pai fugiu com a minha mãe. Gente! Meu pai fugiu com a minha mãe para Essa história vai ser melhor do que para Suzano, né? E assim, falando, aí eu nasci, né? Aí eu nasci lá e um belo dia eu ficava muito doente em São Paulo, ficava muito doente. O clima lá sempre muito poluído, tudo. O médico chegou para minha mãe e falou assim, olha, a senhora tem... Senhora, né? Não sei se foi senhora, né? Daquela época, minha mãe era de menor ainda. Você tem mãe? Leva o seu filho para sua mãe cuidar, porque você vai matar seu filho. Ela era muito novinha, era então. muito nova, Quantos anos né? sua mãe tinha? Minha mãe tinha 16 anos. 16 anos. Era criança. E aí esse é o ponto. E aí o que aconteceu? Minha mãe veio, trouxe para minha avó cuidar. Minha avó aqui de Tirapuã, próximo aqui. E assim, o começo da vida ali praticamente comecei com a minha avó. Mas uma coisa que é legal, assim, eu sempre tenho lapsos de memória. E a gente sempre tem. O primeiro lapso de memória que você tem, né? Sempre você imagina. Eu lembro do meu primeiro lapso de memória, eu pegando moranguinho numa cerca do vizinho, apanhando moranguinho do vizinho, assim, numa cerca, lembro certinho. Esse foi o meu primeiro lapso de memória, que eu falo assim, a partir desse dia eu comecei a viver, eu comecei a ter ciência de que eu existia no mundo, né? Nossa, isso com 4 anos de idade. Com 4 anos. É uma memória muito forte em você, porque você fala uma convicção de vida mesmo. Assim, isso é... E de certa forma, assim, eu gosto muito desses detalhes. As minhas histórias têm muito detalhe, né? E aí, uma família muito humilde. Minha mãe era doméstica, minha mãe trabalhava numa casa... nós morávamos ali quando eu voltei da roça, porque eu ficava na roça, nas docas, lá em Tirapuã. E aí eu voltei para a cidade, minha mãe, meu pai alugaram uma casa, tudo, né? Nós já éramos em 3 irmãos, até onde nós somos em 4 irmãos, mas tem um que diferença de 18 anos. E que é o diferença, caçula. É o caçula, a diferença de 1 ano cada um, os outros 3, né? E aí a gente morava na Frederico Moura, comecei a minha infância ali, teve outras casas assim, mas que eu falo da minha infância forte mesmo, foi na Frederico Moura.
E ali a minha mãe trabalhava, ela era doméstica, trabalhava para Fátima, o pessoal lá do Pimenta, né? Os Pimentas ali, família Pimenta, que é gente boa demais, é um pessoal muito bacana. O Laurinho Pimenta também, que deve estar nos ouvindo aí. O Lauro tem muita história também, acho que vale a pena você trazer o Lauro aqui. Convite aí, Lauro, queremos você aqui, ó. Lauro Pimenta tem uma história fantástica de vida aí. E eu lembro que comecei a minha infância ali. A gente é de família muito humilde, né? Então, eu tenho um dom para culinária, eu adoro culinária. Só que quando eu vou para a cozinha é para fazer arte culinária, não é para fazer comida. É para inventar, é colocar a criatividade em ação. Se é para fazer arroz, feijão, ovo, não dá não. Tem que ser coisa diferente. E eu aprendi isso muito, porque eu cozinhava, o meu irmão, minha irmã também cozinhava. Então a gente se cuidava, né? Se cuidava durante todo esse tempo para ir para a escola. E aos 13 anos, eu lembro certinho, aos 13 anos, chegou um curso na cidade de Franca de computador, Basic 1, 2 e 3, para quem Nossa, é programador aí vai saber o que eu tô falando. Eu tô falando de E 13 anos, de histórias. era mais ou menos... Eu tô com 48 anos. Então, 13 foi na década de 80, na década de 90, começo da década de 90. Né? Nossa, era tudo bem novo, né? Assim, era muito novo, era difícil né? ouvir falar desse tipo de curso. Isso. E aí eu aprendi, fui mexer com o computador. O curso era ali atrás da Matriz, na cidade de Franca. Tinha um curso que ficava... E fui aprender a mexer com o computador naquele tempo. Eu vou te interromper um minutinho, mas o que foi que te deu esse estalo? Vou mexer com o computador. Porque computador era uma coisa assim, ainda... Não, assim, quase ninguém tinha computador, não é? Fantástico essa pergunta, fantástico. Porque o que acontece? O Tomás Pimenta, né? A minha mãe trabalhava lá na casa da Fátima, do Tomás Pimenta, e eles tinham transportadora. Então a gente ajudava nessas, os molecados tudo ajudava, nós adorava pegar caixa e abastecer caminhão. E aí a gente, era brincadeira. Era brincadeira pra gente. A gente ganhava um dinheirinho para fazer isso, mas era brincadeira pra gente. E o que acontecia? Do lado da minha casa, ou seja, na frente, a casa do Tomás era de frente à minha casa e do lado tinha Brascargo. E volta e meia dava problema no computador deles, que era na época os computadores ainda que a gente usava fita, era... Gente, nós estamos falando de 90, 89 para 90. Gente, era um mundo muito diferente. Os computadores eram monstros. E eu me encantava com aquilo ali. E aí, o que acontece? Eu sempre gostava de ir lá e ficava mexendo e falava assim, sai daí, moleque, sai daí, menino. E a gente curioso aquilo. Era muito curioso. Fax, eu via aquele negócio imprimindo, aquelas impressoras matricial que tem imprimindo, eu ficava obcecado por aquilo. E aí eu falei assim, gente, eu posso ajudar, porque eu estou fazendo curso. Aí eu aprendi a fazer um curso, né? Mas sua mãe topou numa bolsa e falou assim, vou fazer o curso, mãe, e aí? Porque devia ser caro. Gente, a minha mãe não tinha dinheiro para isso. A gente que fazia o nosso próprio dinheiro. Com 13 anos, só para entender, citei aqui o Lauro Pimenta, né? O meu primeiro emprego foi com 8 anos de idade. Eu trabalhava num restaurante, descascava batata junto com a Norma, saudosa Norma, mãe do Lauro. E eu era auxiliar de cozinha, descascando batata, legumes, então eu era auxiliar de cozinha. Então, assim, com 8 anos, naquela época, gente, hoje tem muito mimimi nessa questão de trabalhar, né? Eu tenho um filho de 7 anos e meio e eu olho, é uma criança, é um bibelozinho. Sim, a minha filha tem 13 anos, assim, e ela também, ela tem, acho que o DNA do pai, adora fazer as coisas, assim, para empreender. E a gente eu já ganhava um dinheirinho naquela época. E eu pagava com as coisas que eu fazia. Sem contar que a gente fazia pipa para vender na rua, a gente fazia de tudo quanto é coisa que você imaginar. Na rua, na Frederico Moura, nós fazíamos uma barraquinha assim, ó, que era descida ali para a rodoviária, e a gente fazia de tudo para ganhar um dinheirinho. Então, assim... Gente, deixa eu só fazer uma observação. Eu sempre falo assim, quem quer, dá um jeito, quem não quer, arranja uma desculpa. Porque é muito fácil a gente falar assim, nossa, eu não virei nada na vida porque meus pais não tinham condição de me dar um bom estudo, eu não tive incentivo. O incentivo dele, ele foi atrás. Aos 13 anos, quando ele ganhava um dinheirinho, ele podia simplesmente pegar e ir lá comprar bala, comprar brinquedo, comprar um monte de coisas. A gente comprava também bala, brinquedo. Mas assim, com 13 anos, você focou em garantir um estudo. Sim. 13 anos. 13 anos,
Eu acho muito bonito isso, muito bonita essa atitude de pegar e falar assim, opa, eu quero aprender a mexer com isso aqui, então eu vou pegar o meu próprio dinheirinho, vou lá e vou pagar. Porque desculpas para não fazer você tinha. E o gostoso que era uma infância tão descompromissada, né, daquela época, né, era uma coisa tão diferente. A infância daquela época tornou... Gente, eu tenho muitos amigos, assim, empresários renomados aí, daquela época ali, e a gente sabe como que era a nossa infância. Então a gente corria atrás mesmo das coisas. Eu lembro que o pessoal da Toninho de Botina, eu lembro o Alexandre, né? O Alexandre, nós colávamos cartaz, lambe-lambe na rua. Porque naquela época tinha os lambe-lambe, a gente, deixa que eu colo cartaz. Aqueles que passava cola e colava, passava cartaz. Hoje em dia acho que nem pode. Não, hoje é proibido, mas naquela época a gente colocava nos postes, lambe-lambe. A gente fazia de tudo para ganhar dinheiro. Olha que Era legal. tudo. E a gente ganhava um dinheirinho, sempre tinha um dinheirinho para fazer as nossas coisas. A gente fazia as nossas festas, as raves da nossa época, a gente foi falar. A gente juntava, isso eu estava falando com 13 anos de idade, a gente juntava tudo no quintal de casa, porque o quintal de casa era grande, fazia festa junina, fazia tudo e cobrava. Então a gente chegava na rua inteira assim e falava assim, olha, a senhora vai levar o bolo? Ah, tá bom, então a senhora leva 2 bolos. Ah, a senhora vai levar o milho? Ah, a senhora vai levar a pipoca? E a gente organizava isso tudo. E era uma galera que organizava isso. Né? Era gostoso, né? Era muito gostoso, né? Nossa, eu tô lembrando da minha infância, você contando coisas, porque a gente fazia festa na rua de casa, festa junina. Todo mundo E a arte era certo, né? Ah, você chegava da escola, era rei da rua, bolibete, essas coisas todas. Isso, olha pra vocês verem, a Frederico Moura hoje, gente, não tem como passar ali, é uma rua extremamente movimentada. E a gente mandava bolinha e ia parar lá na Presidente Vargas. Nossa! Então era muito legal, era muito... Teve uma infância gostosa. A infância ela foi muito boa. E aí, aos meus 15 anos, né, eu estava acabando a oitava série, e o meu pai sempre falou, olha, eu vou te mandar para o colégio interno. Eu falei, o que é esse colégio interno que esse meu pai fala todo dia? Meu pai era militar, né? E... Ele foi militar antes ou depois de conhecer sua mãe? Foi depois? Não, antes, bem antes. E aí depois ele foi vender papel e depois ele se tornou pintor. Mas meu pai, o sonho dele é que eu fizesse alguma coisa militar. Eu falei, tá bom pai, vou prestar esse concurso. Prestei o concurso com aos 15 anos. Aos 15 anos prestei o concurso. Estava na oitava série, passei. Nossa, de primeira. Passei em 4º lugar nível nacional. E fui fazer colégio naval, que foi 3 anos de colégio naval. Gente, aí eu vou falar para vocês, o que eu amei esse colégio naval, só para entender, meu pai, olha para entender como que era naquela época. Meu pai me levou para São Paulo, porque o colégio naval era em São Paulo, na 9 de julho, e aí eu tinha que ir da 9 de julho de pé até o Parque do Água Branca, em São Paulo. Meu pai falou assim, ó, tamo aqui, você vai ficar aqui na cidade. Me deixou lá, deixou na casa de um amigo dele, do senhor Paulo, lembro certinho. Desapegado, né? Coragem, vai. E falou assim, olha, você vai viver aqui com o senhor Paulo. E me deixou. E aí eu fui aprender a andar em São Paulo. Andava de pé naqueles lugares todos. Como era morar com o senhor Paulo? Era muito tranquilo, porque eu praticamente quase não ficava. Como eu ficava no colégio naval, né? O dia inteiro lá. Era o dia inteiro. Na verdade, eu via ele uma vez por semana, que era uma... Ah, tá. Durante a semana inteira era no colégio. Era um colégio interno. Colégio naval é interno, né? Você mora no colégio. Só que ali eu fui aprender realmente internet. Nossa, então pra você foi... Porque a internet, se a gente for parar pra pensar, gente, a internet foi nascer, pra gente falar a internet, que a gente... de 95 para 97 aí. Só que as instituições militares, os colégios navais, as faculdades já tinham acesso à internet. E lá eu tive acesso à internet. Então os primeiros boletins, a gente usava o Telnet, que era outro processo. Não é a internet que vocês imaginam, não. A gente usava um prompt do DOS, que era falar com pessoas em outros países, em outros locais. Legal. Então aí que nasceu... E era uma novidade assim, incrível, né? Porque... Não, é fantástico. Era a época que a gente mandava carta. Mandava carta para artista. Eu chegava... E aí sim, isso foi uma coisa legal. Que eu chegava para minha mãe, chegava para meu pai, pá, eu tô mexendo com a internet. E eles falavam, o que é isso? Você tá ficando doido? O que é isso que você tá falando?
computador, isso. Eles não entendiam nada. Assim, pra quem é de hoje, assim, não tem noção dessa época que a gente viveu, né? E aí, essa época foi muito legal, porque nesse tempo que eu fiquei no Colégio Naval, no retorno, quando eu voltei, né? E aí sim o pessoal da Brascargo, do Tomás Pimenta, esse pessoal pegou e falou assim, opa, o cara sabe mexer com computador, tal. Aí eles começaram a deixar. Começaram a deixar, né? Mas, e aí eu volto, né? Volto para Franca, porque eu não queria seguir a carreira militar. Eu queria aprender, era fantástico tudo, mas seguir a carreira militar não era o meu sonho. E aí o que eu fiz? Me prestei, fiz processamento de dados, que não existe mais hoje. Naquela época, ciência de computação, sistema de informação, tudo era dentro de um único meio de sistêmico, né, que era processamento de dados. E eu fiz processamento de dados. E aí eu prestei processamento de dados na Federal de Uberlândia. Passou de novo. Passei de novo. Aí eu falei, motivo para me sair do Colégio Naval. Pronto, saí e fui fazer isso, né? Meu pai ficou muito chateado. Eu lembro que ele ficou muito chateado na época. Nossa, porque ele queria mesmo. Porque já ia pegar o navio escola. O navio escola, quando você entra no navio escola, você vai andar o mundo durante anos e anos. Então era assim, o auge do sonho dele realizado em você. E eu saí com a patente de major, só para vocês entenderem, porque com 18 anos eu já era major, porque era concursado, eu não estava entrando para prestar isso. E assim, aí nessa história ainda tem umas coisas muito bacanas. Porque a gente precisava de uns 5 dias para contar tudo isso. Porque minha mãe, como era de menor, quando eu nasci, minha mãe era de menor. Aí eles me registraram, porque parece que na hora do registro lá, não constava o nome da minha mãe no registro. Acho que não podia constar, porque eu não sei o rolo que foi. Detalhe. Pronto, aí ela me trouxe, né? E aí, com 18 anos, tava um rolo meus documentos, eu não conseguia tirar documento. Eu falei, mas por que eu não consigo tirar? Porque o cartório que me registrou pegou fogo. Nossa. Aí lá vai fazer documentação, tudo. Só que minha mãe não lembrava certinho. Aí ela me registrou com 1 ano a menos. Ela me registrou como se eu tivesse nascido 1 ano antes. E aí, só para vocês entenderem, voltei, né? Aí eu fui acabar o cursinho, aí eu paguei a escola, o cursinho, para fazer no COC, em Ribeirão. Eu estava fazendo curso lá no COC em Ribeirão. Pagava esse curso também. E aí, eu acabando o curso, eles foram me buscar dentro da sala de aula, como se eu fosse um desertor. Quem foi te buscar? O tiro de guerra. Foram para me prender mesmo, como se eu fosse desertor, porque você tem, até os 18 anos, você tem que ir lá prestar o serviço militar. Se você eles faziam isso, não? Fazem, nós sabemos. A gente é obrigado a prestar o serviço militar. Você pode ser dispensado, mas você tem que ir lá prestar. E aí, ficou constando como se eu não tivesse, como se eu tivesse nascido de novo. Gente, aí eu peguei e falei assim, mas espera aí, eu não tenho 18 anos ainda. Tem sim, tá constando aqui, porque minha mãe tinha me registrado como se eu tivesse 1 ano antes. Ah, tá, ela antecipou 1 ano da sua vida. Aí lá vai eu fazer esses documentos todos de novo. Só que, gente, assim, essa bagunça, tudo foi se desenrolar quando eu fui casar. Né? Gente do céu. Então, assim, a história é bem complexa. Eu vou pular uma parte da história porque não dá para falar muito. Não dá. Eu até escrevi um livro. Tem um livro que conta essas histórias todas. Assim, com muita ênfase. E onde o pessoal pode encontrar esse livro? Na verdade, é um livro de coparticipação do COECOM, de comércio, líderes de comércio eletrônico. E eu tenho lá parte da história nossa. E eu estou fazendo um livro meu também, que eu estou escrevendo um livro todo só de autoria única. Só da sua história. Gente, só então em breve teremos um livro com toda a história, sem pular nada. Sim, Hoje vocês vão ficar na vontade de saber alguns detalhes. Que tem alguns detalhes que são legais, mas assim, eu vou pulando algumas coisas alguns pontos são muito interessantes da vida. E aí, né, época de 18 anos, 18, 20, eu conheci uma galera que a gente jogava vôlei, né? Então a gente se reunia toda quarta-feira para jogar vôlei e era muito bacana. Você sabe que essa época, você ter amizade é muito bom, né? Importantíssimo. E
lá nos meus 22 anos, Não, peraí, ó. Espera aí, gente, só um pouquinho. 22 anos a gente vai parar aqui, porque a gente vai para um breve intervalo, mas já já a gente volta e ele vai contar o que aconteceu aos 22 anos. Isso. Fica com a gente até daqui a pouco. Você já sentiu o desespero de investir tempo e recursos e não obter os resultados que precisa? Se você respondeu sim, saiba que não está sozinho. Muitos empreendedores enfrentam esse mesmo desafio todos os dias. A boa notícia é que eu posso te ajudar. Eu sou Vinícius Andreoli, consultor de tráfego pago. Se você deseja aprender estratégias mais eficazes para atrair o público certo para o seu negócio, entre em contato comigo hoje e agende a sua consultoria. Voltamos e agora vamos dar continuidade aos 22 anos do Rodrigo. O que aconteceu aos 22 anos, Rodrigo? Ai, a puberdade, gente, pelo amor de Deus, a puberdade. Mas, na verdade, a puberdade é o que me trouxe até aqui. Que bom, então, ela, né? Eu posso falar, assim, que são histórias muito legais, né? Então, 22 anos, a gente tava jogava vôlei, conhecia uma galera que a gente jogava vôlei toda quarta-feira. A gente ia muito agora em maio, como é que chama o negócio que tem de peão aqui? De peão não, Barretos. Não, aqui de Franca, o Expoagro. Então, e é essa história de ir para Expoagro, tal. E a gente foi para Expoagro. Aí na Expoagro, e aí eu fui para Expoagro. E conheci uma pessoa, uma senhora, não, eu vou falar senhora mesmo. Senhora mesmo. E ela chamou para o aniversário dela em Itirapuã. E aí essa galera toda, tu falou, Rodrigo, nós vamos, tal. Cara, eu vou, mas eu tava na época de prestar vestibular, fazer prova. Eu sempre... A festa ia ser naquele final de semana? Chamou, falou, tal dia. Foi, naquele final de semana. E muito frio, na época muito frio. Foi por exemplo, assim, nós fomos na Expoagro na sexta-feira e no sábado era a festa. E aí, o que aconteceu? Foi para essa festa. Eu peguei o ônibus, eu lembro certinho que eu peguei o ônibus. Eu sempre fui muito chegava para minha mãe e falava assim, mãe, eu vou conhecer algumas cidades hoje. Mas como? Eu falei assim, olha, eu não sei. Depois eu te falo para onde eu fui. Saia sem rumo. Não, aí eu ligava até pro vizinho, porque nós não tínhamos telefone. O telefone era muito caro naquela época. E para falar era muito caro. E eu pegava o dinheiro, ia para a rodoviária, pegava o primeiro ônibus que eu via na vida e ia conhecer. Aí eu conhecia cidades históricas, conhecia... Que legal, sempre foi aventureiro. Aí eu ia muito para os conventos, né, que era onde que tinha os estudantes podiam ficar nos conventos, né? E era muito legal. Em Minas tem muito isso. Tem uns conventos onde o estudante pode ir para ficar ali. Nossa, ele pode passar a noite tudo. Disso. Então era legal. E aí eu peguei, fui para a rodoviária, falei assim, mãe, eu tô indo pro aniversário de uma pessoa que eu conheci lá em Itirapuã. A minha avó era de Itirapuã, só que já tinha desvinculado, minha avó já tinha falecido. A história do meu avô, da minha avó também é muito legal, mas, gente, se eu for contar a história deles, não dá tempo de contar a história nossa. Uma outra entrevista depois, porque tem muita história legal, eu quero saber muita coisa. Mas já eram falecidos. E aí fui para Itirapuã, chegando em Itirapuã, fiquei até tardão, tudo certinho, só que esqueci de como voltar, né? E aí essa senhora pegou e falou, não, você vai pousar aqui na minha casa, gente, só que com segundas intenções. E eu peguei e falei assim, não, eu tinha prova de vestibular no domingo. Eu tinha prova da FUVEST. Meu Deus. Eu falei, não dá, eu não posso, eu tenho que voltar para Franca. Beleza, aí
Aí eu falei, não, eu vou voltar, que eu não vou, não tem dessa, eu vou de pé, porque não tinha jeito de voltar, não tinha táxi, não tinha nada, eu vinha embora de pé se precisasse. Mas não, aí tava o Sérgio, o William, os dois amigos meus, eles estavam de moto, nós estavam numa moto, e falou assim, cara, nós vamos posar lá no nosso sítio em Capitinga, e depois nós volta pra Franca, de manhãzinha. Mas eles estavam de moto? Tava de moto. Aí só que aí detalhe. Aí eu falei assim, mas como? Uma moto é duas pessoas. Eu falei assim, nós vamos em 3. Ai, gente, não é possível. Aí nós fomos, gente, sem capacete. Eu lembro que tinha na divisa ali. Naquela época podia andar sem capacete, não podia? Ah, eu não sei, não lembro. Eu não lembro dessas leis ao certo. E aí tinha uma divisa, tinha uma barreira mesmo entre Capitinga e Tirapuã. Tinha uma barreira ali. E aí eu lembro que nós paramos no barreira, paramos antes da barreira, eles passou os dois, deixou um, voltou, me pegou e voltamos. E fomos para casa em Capitinga. Eu tenho que contar sobre Capitinga para vocês entenderem o que aconteceu. Cheguei em Capitinga, eu falei assim, aí nós paramos em Capitinga, né? Tinha uma balada ainda, nós fomos para a balada, era 2 horas da manhã, nós fomos para a balada ainda. Sabendo que tinha prova no outro dia cedo. E aí fomos para essa balada. Eu falei, gente, que final de mundo é esse aqui? Isso. E fui conhecer o sítio deles. No outro dia de manhã, né? A prova era 10 horas, mas de manhãzinha acordamos bem cedo. Conheci a mãe dele chegou pra mim, eu lembro a Marina, chegou e falou assim, ô Sérgio, você fica trazendo gente esquisita aqui pra casa. Quem que é esse menino aí? Gente. Aí eu sei que eu fui conversar com a Marina, eu te falo a verdade, e em meia hora ela mudou toda a opinião que ela tinha sobre mim. Falou, não, Sérgio, você tem que andar mais com o Rodrigo. Ah, que bom, né? Bom, voltamos, né? Voltamos, tudo certinho. E aí, começamos a jogar toda quarta-feira e todo final de semana. Eu estava fazendo vestibular para medicina. Prestava vestibular de medicina. Já estava na segunda fase. Aí, toda semana ele me chamava. Falou assim, Rodrigo, não, vamos, que você tem que ir para o sítio. Eu gostei, eu falo a verdade, sim, de certa forma, a Capitinga me encantou. É porque é Minas, né? Mas quem me encantou foi a Vânia, a minha esposa, que eu vi no primeiro dia. Olha só, gente. No primeiro dia eu falei assim, gente do céu, que cidade horrível, mas a hora que eu vi... A Vânia embelezou tudo. Ela embelezou tudo, eu me apaixonei, literalmente me apaixonei pela Vânia. Mas na primeira vez que você conheceu ela, que você viu ela, você já conseguiu conversar com ela? Não, só foi não. Só olhei. Olhou, apaixonou. Olhei, apaixonei. Falei assim, eu vou porque eu quero... Gente, pensa na mulher mais difícil do planeta. Não, e o bom Capitinga, gente, pra quem não sabe, Capitinga é um ovinho. Deve ser 3 ruas. Mas, ó, gente, amo Capitinga, viu? Cidade linda, viu? Cidade linda. Eu tô falando que eu falo assim que era fim de mundo pra mim naquela época, mas... É porque era menor ainda, né? É uma cidade de coração. São muito acolhedores também. É o nosso traço mineiro, esse jeito mineiro que eu tenho, eu devo muito a eles, aí a gente tá muito a proximidade que a gente tem aqui. E aí, né, por conta da dificuldade da Vânia. Nessa turma que a gente foi, que a gente tinha, eu conheci a Zélia, que é a esposa do nosso amigo William, que tá aqui, gente, Nos tá ali. bastidores com a gente. Depois tá aqui no bastidores. E aí eu sempre falava assim, eu sempre conversava muito com a Zélia, eu falei, Zélia, você conhece a minha? Eu falei assim, é minha amiga. Então, e eu sempre falava assim, fala dela pra mim, isso. Gente, neca. Nada? Eu posso falar pra vocês que é uma história muito... E assim, eu vou ter que pular lá na frente, vou ter que pular muita coisa, mas posso falar pra vocês que foi muito difícil de eu chegar muito próximo da Vânia. De um ponto, assim, que eu cheguei e falei assim, gente, eu não vou mais pra Capitinga. Porque eu cheguei a conhecer ela, cheguei a falar com ela e ela achava que eu era um galinha, que era um... Sabe? Eu saí de Franca pra ir lá. Porque eu ia muito assim, eu conversava com muita gente, mas não namorava ninguém, tudo, e ela achava que eu era isso. E aí eu falei assim, gente, eu não vou mais. Só que ela teve a oportunidade de conversar comigo. Eu não vou mais. Aí fiquei uns 2, 3 meses sem ir. E um belo dia, depois de 3 meses, eu fui no aniversário da irmã do meu amigo, do Sérgio lá. E eu falei assim, eu vou passear lá hoje, tal. E aí ela me viu, e a gente conversou, e ela falou assim, nossa, mas você tá sumida. Eu falei assim, eu não tenho mais motivo para vir aqui, né? Eu lembro certinho, foi essas palavras.
E ela tava, eu lembro certinho, ela tava vestida de cowboy, como é que fala? Cowboy? Não, country. Ela tava vestida de country, eu lembro certinho, eu olhei assim, gente, ó, eu apaixonei mesmo. Mas eu olhei isso e olhei pra Vânia e falei assim, olha, eu não tenho mais motivo pra vir aqui, o meu motivo era você. É aquele dia, aí os olhinhos brilhou e era o que eu acho que foi a melhor cantada que eu dei na minha vida. Foi. Tanto foi que você está casada há quantos anos? Nós fizemos 20 anos de casado. Só que a gente teve 7 anos de... Foi a melhor cantada, com certeza. Foi. E aí, gente, começamos a namorar, tudo. Pronto. Só para vocês entenderem, eu vou ter que pular a história, mas aí eu vou ter o maior prazer de contar toda a história para vocês, porque senão eu não consigo contar todo o processo, tá? Bem... Começamos a namorar, tudo, eu e a Vânia, nós ficamos noivos com 6 meses. E a Vânia, ela era babá, só para vocês entenderem, ela era babá em Franca. E eu não era um profissional ainda. Ela vinha pra Franca, então, todos os Ela dias. ia pra Franca. Não, nossa, na verdade, ela morava na casa da... Ela era babá e morava na casa. Lá ia só final de semana. Ela aqui, você tinha que ir lá para encontrar ela. Só final de semana que a gente se falava. E eu ajudava meu pai muito com pinturas, eu fazia letreiros, desenhos. Se vocês tiverem a oportunidade de conhecer o nosso prédio, vocês vão ver lá as paredes desenhadas. Eu amo desenho, sempre amei desenho, gostava muito de desenhar. Mas você que fez os desenhos do prédio? Foi, todos os desenhos gigantes, todas as empresas do grupo, todas as empresas que nós temos, tem um desenho que foi feito por mim. Que legal. Só que são desenhos grandes, tá? São desenhos são paredes gigantes mesmo. E aí eu ajudava meu pai com pintura, tudo, nós era muito humilde, muito tudo. E a gente foi levando a vida, começando a vida de forma muito tranquila. E um detalhe, um belo dia eu dava aula no estado, só para vocês entenderem, eu ajudava meu pai com pintura e dava aula no estado, porque eu tinha acabado de sair do colégio naval, dava aula para o estado. As duas únicas escolas fortes de comércio, de informática que existia no estado de São Paulo, uma era em Franca e a outra era em São Paulo. E Franca sempre teve um cunho tecnológico muito forte, talvez por causa da Algar, eu acredito talvez da Algar, porque a única cidade da Algar que tinha do estado de São Paulo era Franca. Não sabia disso. E eu não sei se esse é o ponto, então tinha vários pontos. Então aí o que aconteceu? E aí eu fui despedido, porque eu ensinava tecnologia avançada para os meninos, e eu tinha que ensinar Office. E aí chegava no final, os meninos aprendiam HTML, programação avançada, e não aprendia isso, eu fui despedido. Pronto. Peraí, mas é porque eles tinham a intenção de vender esse curso depois ou não? Não, foi despedido do estado, eu fui despedido porque chegava no final lá, não tinha grade, os meninos sabiam mais sobre tecnologia avançada, sabiam programar tudo, mas não sabia nada sobre Office, que era o que eu era pago para ensinar. Aí eu fui despedido. E aí eu falei, gente, o que eu vou fazer da minha vida? E fui procurar. Agora essa história, eu vou tentar ser muito detalhista nela para vocês, porque aí vocês vão entender como nasceu a Iroba, como nasceu o que nós somos hoje, tá? E aí o que aconteceu? Fui procurar emprego, foi lá no jornal, lembra? Tinha o jornal lá e tinha lá, procura-se vendedor no Consórcio Luiza. Jesus. Magazine Luiza, eu só tô aqui pensando, assim, gente, um cara que tava lá, fazendo o que gostava, ensinando o que mais amava, perde emprego, vai arrumar emprego aonde nessa área, em Franca, naquela época? No Consórcio Luiza. E aí, não, mas olha pra vocês verem que legal. E aí, assim, gente, não tem, esquece religião, eu não estou falando de religião. Acredite, tem um ser superior que está acima de nós, é Deus. Deus está sempre do seu lado, Ele está em todo minuto, em cada momento da sua vida. Vocês vão entender o que aconteceu. Gente, eu fui despedido no dia 24 de dezembro. Nossa, véspera de Natal. 24 de dezembro eu perdi o emprego. Eu lembro certinho esse dia. Pensa um dia que eu chorei pra caramba. Acabou com o final de ano. Eu fui pra casa, assim, com o meu mundo. Na verdade, existia 2 Rodrigos, né? Um Rodrigo que, daquela época, o Rodrigo ele se aprimorou muito, né? Ele mudou muito durante essas fases da vida. E aí eu lembro a Vânia, eu falei, amor, perdi o emprego.
Ela era minha aluna lá, eu dava aula para ela também. Nossa, vocês só namoravam nessa época? Namorava, nós namorávamos. Aí, não, a gente ficou, só para entender, nós ficamos noivos com 6 meses. Ah, vocês já eram noivos, com 6 meses, a gente sabia tanto da nossa vida, para onde a gente ia, que com 6 meses a gente ficou noivo. Bom, e aí, fui para esse emprego. Essa história é bem bacana. Anderson Jorge Salim. Mr. Anderson Jorge Salim, que comandava o consórcio junto com o Agenor. O Agenor hoje é dono do Âncora, do consórcio Âncora. E aí eu fui para lá, lembro certinho. Aí passei, fiz uma entrevista linda, tudo que eles me perguntaram, eu passei, gente, assim, ó, tinha 20 pessoas na mesa. Eu fui o único que falou assim, Rodrigo, você está contratado. Nossa. Só que, gente, só para vocês entenderem, essa história, eu fui despedido dia 24 de dezembro, demorou um pouco para mim procurar emprego, tá? Essa história, nós estamos falando no dia, era outubro, tá? Nossa, outubro? No dia 27 de outubro. 27 de outubro. Um dia depois do aniversário do 27 de outubro. Chovia muito, muita chuva. Mas você ficou de dezembro até outubro sem trabalhar? Mas aí eu ajudava o meu pai, né, com pintura, né? Aí eu sempre queria alguma coisa de computador, mas não tinha. Por isso que eu falei, onde que ia arrumar emprego tudo quanto é lugar que eu ia, não achava. Não achava. E aí você falou, não, agora eu vou ter que dar um jeito. 27 de outubro, vai lá eu procurar emprego. Gente, nesse dia, só para vocês entenderem o que aconteceu. Cheguei lá, passei nas coisas todas, e a hora que eu me levantei, que o Salim apertar minha mão, seja bem-vindo, tal. A hora que eu fui apertar a mão do Salim, eu falei, Salim, cara, me perdoa, mas alguma coisa me bateu aqui, não é isso que eu quero da minha vida. Eu não quero ser vendedor. Depois que você foi contratado. Na hora que eu contratei, o Salim falou assim, a hora que o Salim foi abrir a boca para falar comigo, caiu um raio no prédio, queimou os computadores, tudo. Gente, foi Deus. Não, e é isso no Edifício Esmeralda. Se vocês forem no Edifício Esmeralda, que é na Praça Barão lá, tem uma marca bem amarela lá, que é onde que o raio caiu, porque o raio caiu e ele vai lá para baixo lá e vai pro aterramento, tudo, mas tem essa marca lá disso. E aí o que aconteceu? E aí o Salim falou assim, depois que caiu o raio tudo, assim, ele falou assim, você é doido? Você é o único que passou, Rodrigo. Falou assim, só que aí eu lembro a Carol, que era a secretária, chegou na sala, falou assim, Rodrigo, você sabe mexer com computador? Tô ouvindo aí, porque tá tudo queimado os computadores aqui. Eu falei assim, deixa eu arrumar. Gente, mas foi um raio enviado por Deus. Foi o raio de Deus ali. Só para vocês entenderem, naquela época os computadores eram off-board, então era muito mais tranquilo. Hoje o computador queimou, gente, você joga fora e compra outro, porque... Mas naquela época as placas eram separadas, então queimava muito, era placa de rede, placa de acesso. Então, aí eu falei, não, deixa que eu arrumo. E eu fiquei 3 dias arrumando os computadores. 3 dias arrumando. Sonho. Feliz, né? Feliz demais. Arrumei todos os computadores, cheguei pro Salim e falei, Salim, Anderson Jorge Salim, você deve estar ouvindo aí, hoje ele mora em Bombinha, se eu não me engano, mas se ele está ouvindo, ele sabe dessa história aí. Carol também, lá do Cão Francano, que hoje ela lembra disso. E aí, o que aconteceu? Arrumei os computadores, eu cheguei pro Salim, aí ele falou, tá tudo pronto, tudo certinho. Gente, ele não me conhecia, eu lembro certinho, ele tinha um Tempra, que era 0 km, ele falou assim, tá uma chave pra você levar os computadores, porque precisava pegar peças, coisas tudo, organizar tudo, arrumar. Me deu o carro dele. Eu fui, arrumei, tudo, confiou. Pronto, entreguei. Aí, a hora que eu fui para, eu falei, Rodrigo, quanto que ficou? Me deu um negócio doido também na cabeça, eu falei assim, Salim, não é nada. É que a minha felicidade é mexer com o computador. O Salim, eu lembro certinho, o Salim falou desse jeito para mim. Falou, ô menino, você pode falar o que você quiser. 2 não para mim na mesma semana, nenhuma pessoa na vida falou isso para mim. A partir de agora você é meu sócio. Eu não sei no quê. Falou desse jeito, eu lembro certinho. Eu não sei no quê, mas o que você precisa para começar essa empresa que você quer fazer? Jura? Eu falei assim, como assim seu sócio? Eu falei, não, seu sócio, você quer montar alguma coisa na sua vida? Eu falei, quero. Eu tenho ideia do que eu quero.
Eu falei assim, então o que você precisa? Eu falei assim, eu preciso só de um computador e de um espacinho, e internet. E aí, nós descemos de Edifício Esmeralda, fomos na Magazine Luiza, porque o consórcio Luiza era ali. Nós compramos um Compaq Prezaro, aquele único, tá? Fomos lá, colocamos o Compaq Prezaro. E ali, eu falei assim, vamos mexer com comércio eletrônico. Como assim comércio eletrônico? O que é isso? Aí eu fui explicar para ele. Que ano isso? 97. Nossa. 97. Exatamente no dia... Foi no dia... A Iroba nasceu no dia 27 de outubro. Mas nós começamos tudo no dia 30, exato. No dia 30 de outubro de 97. Que foram os 3 dias. E aí... Com os computadores. E aí começamos. Aí eu falei assim, deixa eu fazer. Ele falou assim, o que é comércio eletrônico? Aí eu expliquei para ele, falei assim, olha, é vender na internet. Ele falou assim, mas ninguém sabe disso. Ele falou assim, cara, deixa eu montar a tecnologia, eu corro atrás do cliente, eu faço tudo. Você já me deu a oportunidade que eu precisava. Eu só preciso de um espaço de computador, mais nada. E começamos. E aí, detalhe, eu conhecia muita gente fora. O primeiro serviço eu já liguei, na semana seguinte liguei para um amigo meu, Mr. Kimball, nos Estados Unidos, que eu conheci nos Estados Unidos. Liguei para ele e falei, Mr. Kimball, vamos fazer aquele e-commerce lá, deixa eu fazer o e-commerce para vocês. Era uma época de flash, era uma tecnologia que fazia muito barulho. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas os e-commerce tinha som, tinha barulho, os sites tinham isso, então tinha essa tecnologia. Detalhe, olha só para vocês entenderem, eu dava aula, porque para complementar, eu dava aula na Microcamp. Lembro. Eu dava aula na Microcamp e dava aula na Franca Site, do Mr. John. É um americano, um canadense que mora aqui em Franca há muitos anos. E aí... Peraí, só um minutinho. Ó. Vamos lá. Daqui a pouco a gente vai recapitular essa parte, mas agora a gente vai fazer um breve intervalo, gente. Então fica aí que ele já vem contar mais essa história pra gente. Paim Neto, médico ginecologista, e trabalho na Clínica Paim de ultrassonografia, uma clínica voltada para a saúde feminina, com exames obstétricos e ginecológicos. Clínica fundada pelo Dr. Carlos Romero Paim há mais de 30 anos e referência na cidade de Franca. São exames focados na saúde feminina, da parte obstétrica. Cumprimos rigorosamente a técnica para bons exames e para aumentar a segurança dessas pacientes no pré-natal. Na área da ginecologia também temos uma expertise muito interessante, né, e um laboratório de mama com oportunidade de biópsias todas as quartas-feiras, realizado pelo Dr. Carlos Romero Paim e Dr. Márcio Aber. Voltamos e agora ele vai dar continuidade. Conta pra gente então, como é que foi? Gente, eu vou tentar ser trem-bala aqui, hein? Mas vai ser rápido. Mas é muito importante eu citar o Mr. John, que é o Franca Site, que eu dava aula pro Mr. John lá. E na época, quando eu peguei o serviço com o Mr. Kimball que é lá dos Estados Unidos, que é uma loja, é um americano, é uma loja de carros. E aí eu falei, eu vou fazer seu e-commerce. E aí ele falou, tá bom, então faz, tem que fazer em Flash. Detalhe, eu não tinha a mínima ideia do que era Flash na vida. Eu percebi que você é muito ousado. Você vai e faz. Pronto, não tem problema, mas vai se virar. Tive que aprender da hora. Aí o que eu peguei e falei assim, aí o John Bulician falou, Rodrigo, precisa aula Flash 2 para 2 americano aqui na Franca Site sábado, você consegue? Eu falei assim, nossa John,
Sei flash desde menino, pode ficar tranquilo. O flash só te perseguindo. Aí um amigo meu, o Roger, né, policial não, o Roger, tinha acabado de chegar dos Estados Unidos e eu morava ali na Major na Tiradentes. Ele tinha acabado de chegar dos Estados Unidos com um CD de flash. Eu peguei o CD de flash emprestado com o Roger e fui pra Iroba. A Iroba já existia já. Gente, o Salim tinha as impressoras. Vocês sabem tanto que essas impressoras é caro, aqueles cartuchos. O que eu fiz? Fui lá no Consórcio Luiza, imprimi todo o manual de flash, que deu umas 1000 folhas, mais ou menos. Nossa, meu Deus. Aí eu imprimi todas as cores, tava saindo até já bem falhado, bem cor-de-rosa, assim, imprimi o manual, fui para casa e li o manual inteiro. E tudo em inglês, porque a aula tinha que ser em inglês. Eu tinha que ensinar em inglês. Aí tá bom, fui. No sábado, ensinei, os caras falaram assim, cara, que aula top. Você sabe coisa do flash que nós não aprendemos em lugar nenhum. Aí eu falei, cara, legal, então eu tô pronto para o flash. E lá, o Léo Berdu tá morando nos Estados Unidos aí, Léo, abração, tá? Da iClinic, vendeu a iClinic, você lembra quando nós dava aula lá? Aí o Léo Berdu também me ajudava muito, o Renato Pedigoni também me ajudava muito. Renato Pedigoni ajudou muito na Luiza Labs, a Luiza Labs é o que é hoje por causa do Renato Pedigoni. Renato tinha 14 anos, o Léo tinha 14 também. E aí pronto, fiz todo esse projeto, fizemos o nosso primeiro projeto, começamos a fazer um projeto lá. E aí, do lado da minha casa tinha o Paulo Canagusto, que tinha um negócio de home theater. E aí, o que aconteceu? O Paulo Canagusto chegou, apresentou, eu mostrei para ele o projeto, ele apresentou para o Dr. Fernando, que era o presidente da Unimed na época. E aí nós fomos fazer alguns projetos para a Unimed. Gente, aí começou a nossa saga. Só para vocês entenderem, isso aconteceu em menos de um ano. Toda essa trajetória. Em menos de um ano, muito rápido. menos de um ano nós já tínhamos um funcionário, já tínhamos uma sala só nossa, no edifício Esmeralda. Nós compramos uma sala, já tínhamos tudo isso. E o Salim, feliz demais. Eu gostaria de contar uma história que teve muito top aqui do Salim em relação ao Shopping do Calçado, aqui de Franca. Que foi uma história, mas não vai dar tempo. Eu peço desculpa, não vai dar tempo. Mas eu vou pular por um ponto. E aí o que aconteceu? O Salim foi mandado para Ponta Grossa. Ai, foi embora. Aí o Salim falou, Rodrigo, eu vou ter que ir embora. E, cara, ele nunca vi homem para casar tanto que você, Salim, pelo amor de Deus. Ele estava divorciando, acho que da segunda esposa dele. E aí o Salim estava indo para Ponta Grossa. E aí ele falou assim, Rodrigo, eu não vou poder ficar com você. Aí eu falei assim, Salim, beleza, ele estava precisando de um dinheirinho naquela, eu falei assim, então fica com tudo, pode ficar com tudo. Sério? Só que a Iroba continua sendo minha e os clientes são meus. Você pode ficar com tudo. Eu começo do zero de novo. Aí, dona Vani, aí a trajetória. Isso aconteceu numa sexta-feira. Eu cheguei para a Vânia tinha acabado de sair do emprego dela, estava meio perdida. Eu falei, não, vem para me ajudar. Eu falei assim, vem, só eu e a dona Vânia. Recomeçou. Alugamos uma sala na sexta-feira, isso aconteceu sexta-feira de manhã, na sexta-feira, nós alugamos uma sala no edifício Esmeralda, no 13º andar, sala 134. Dona Edilza não pediu, como é que chama? Fiador, nada disso. Fez isso pra gente. A gente limpou a sala, organizou a sala, tinha um tapete vermelho, arrancamos tudo. Fizemos, foi um piso pra gente. A gente comprou tudo lá na Arquivo Móveis. Olha, eu gosto de falar isso para entender, porque o Arquivo Móveis fez o nosso mobiliário do nosso prédio hoje. Olha que legal, você se mantém com ele até hoje, que legal. E nós compramos fiado, assim, sabe? Aquele negócio dividido, pessoas que acreditavam na gente. Começamos tudo do zero, tudo de novo. Só eu e ela, um computador para ela, um para mim, assim, ó. E aí um detalhe, naquela época, por isso que eu gostei de citar nomes. Naquela época, internet, telefone era a coisa mais difícil que existia. Porque para você ter um telefone,
Você tinha que ter uma... Tinha que comprar uma cota, não era? Era uma cota, era um negócio complicado. Então, era barato, mas era difícil de você ter a cota. E para você ter... A cota em si que era cara, né? E para você ter Internet Plus, que na época era Internet Plus, que era a internet de banda larga, você precisa ter um telefone. Gente, no domingo, eu cheguei e falei assim, amor, como é que a gente vai fazer? Porque não dá para mandar essas coisas para acesso discado. Não dá para mandar para acesso discado. Nossa. E a gente tem um monte de coisa para entregar amanhã. Fui no Mr. John, que estava me devendo R$4.000. Naquela época eu cheguei, Mr. John, você está me devendo R$4.000, né? Ele falou, não, Rodrigo, eu não tenho dinheiro agora, calma. Que eu vou... Calma, John. Você vai fazer um negócio para mim. Quanto que custa a internet de banda larga? R$300 aproximadamente. Né? R$300. Falei assim, me dá um telefone seu, me passa um telefone seu com uma banda larga lá para minha empresa agora. Perfeito. Gente, só para vocês entenderem, a NetSite, que era no mesmo prédio nosso na época, né? E era muito fácil, era só você falar ali, e como era no mesmo prédio, era assim, ó, instalou na mesma hora, no mesmo segundo. Na segunda-feira, eu e a Vânia chegamos com a sala prontinha. Com internet. Com internet, com tudo certinho. O Salinho olhou para nós assim e falou assim, Rodrigo, eu lembro certinho dessa frase. Você tá mexendo com droga, Rodrigo, não é possível. Porque como é que você conseguiu isso tudo? Gente, foi isso. Em 3 dias a gente começamos a nossa vida. Eu e Dona Vânia começamos. E em detalhe, a Iroba, por incrível que pareça, foi 1 ano exato praticamente de história. E aí quando a gente fala que a Iroba, no dia 27 de outubro de 98, que ela fala muito de 98, porque é aí onde nasceu a Iroba. Gente, e aí nós tínhamos Rua Digital, que foi o precursor do Google Maps propriamente dito. Só para vocês entenderem o que a gente fazia. A gente pegava as listas telefônicas, arrancava a lista telefônica que tinha um mapa da cidade, ela escaneava as ruas todas, fazia o desenho tudo por cima, para mim, de todas as coisas, e eu ia lá e programava. E nós tínhamos um projeto que chamava Rua Digital, que era legal. Você entrava no mapa da cidade assim, clicava, aí vinha carrinho mexendo, fazendo, e fazia as coisas. E assim, e aí história, gente. A gente tem muita gente que faz parte da nossa história. E aí sempre foi um dia de cada vez, e é isso. A Iroba hoje, a Iroba é internacional, a Iroba não é só brasileira. A Iroba hoje temos um prédio fantástico aqui nessa cidade de Franca. Estamos nos Estados Unidos também. Estamos levando a nossa cidade, porque Franca é uma cidade fantástica. Amo essa cidade. Pessoas com iniciativa igual a Fabiola e vários outros empresários aqui que têm ideias fantásticas nessa cidade. Eu não sei se vocês sabem, Franca tem uma das maiores fábricas de drone hoje do mundo. Fica em Franca. Olha que legal. Você tem empresas gigantescas em Franca. Franca hoje é considerada a cidade com o maior sistema de comércio eletrônico hoje do planeta. Dos 1000 maiores comércios eletrônicos que você citar no planeta ali, você pode ver lá, 50 estão dentro de uma cidade só chamada Franca. Então assim, legal. E aí tem muita coisa. Eu gostaria realmente de passar cada detalhezinho, cada coisa aqui, mas eu citei vários nomes aí que fizeram parte da minha história e devo muito a essas pessoas que acreditaram, em mim, acreditaram na Vânia. Uma coisa que eu observei muito em você é a gratidão. Você não esquece. Essa é uma palavra que faz parte da minha vida. Qual a mensagem que você poderia deixar para essas pessoas hoje? Bom, como você disse, Fabiola, a palavra gratidão ela é muito importante. Eu sempre fui muito grato a tudo que aconteceu na minha vida. Até os momentos ruins, porque os momentos ruins, ele é aquele ponto que, se você... Existe um filme, tem um filme, eu não lembro o nome ao certo, mas a morte chega para... É uma morte no formato de uma pessoa, chega para a pessoa e fala assim, a beleza oculta, a gente tentar encontrar a beleza oculta nas coisas. Então, assim, os momentos difíceis também são para fazer você amadurecer. Se você conseguir enxergar a beleza oculta nesse momento difícil da sua vida, você consegue fazer as coisas crescerem. Então, a gratidão é a coisa mais importante da minha vida. Só que uma palavra que resume, talvez seja carvalho, né? Eu sou o Rodrigo Carvalho dos Santos. E carvalho é uma das árvores mais resilientes que existe no mundo. A resiliência ela é muito importante. Eu sei que às vezes você fala assim, não vai dar.
você está respirando? Você consegue andar? Você consegue viver? Você consegue... Gente, se isso não está tirando a sua vida, não está te causando dor. Quando eu falo dor física, de repente, até falando nisso, gente, entende isso como um aprendizado. Tenta entender essa dificuldade que às vezes você está passando aí como um aprendizado. E é isso que a gente sempre levou. A gente sempre levou a vida de uma forma muito positiva. Muito positiva. Eu acho que eu sou positivo até demais, assim, dá até raiva. Assim. Tem hora. E, gente, é isso. Senta que lá vem história, fica por aqui. E até o próximo. Muita gente perde dinheiro por não conhecer os seus direitos. É por isso que hoje eu estou aqui, no escritório Marcos da Rocha Oliveira Advogados, para pegar algumas dicas. Agora com o Dr. Marcos da Rocha Oliveira Advogados, CEO aqui do escritório, e ele vai passar algumas dicas para nós. Mas antes, doutor, há quanto tempo o senhor já atua na área? Fabiola, nós estamos atuando na área há cerca de 20 anos. 20 anos. Bom, e quais as áreas que vocês atendem aqui no escritório? Bom, nós atuamos principalmente no direito previdenciário. Temos também uma ala do direito trabalhista que atende os trabalhadores com demanda e a parte civil, que são as indenizações, também inventários, os campeões, entre outros. Interessante. Bom, eu prometi pro pessoal que a gente daria alguma dica bem importante para eles hoje. Então, baseado em todas essas áreas que o senhor atende, qual a dica principal que o senhor pode dar para quem está assistindo a gente? A dica que eu passo para você é o seguinte: no direito é muito importante que você não siga algumas orientações de amigos ou de redes sociais. É muito importante que você tenha um advogado especialista na área que você tem dúvida. E dessa maneira você poderá fazer muito melhor a defesa do teu direito. Ótima dica, viu, doutor? Bom, pessoal, é isso. Sigam ele nas redes sociais porque o Dr. Marcos sempre traz conteúdos incríveis para informar vocês.